Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos gravar agora um vídeo sobre a história do continente americano, seguindo os trâmites do nosso Branquinhos, assuntos 75 a 82. Iniciando-se com a República Hispano-Americana, logo após a emancipação política, então as colônias, diante do quadro que se mostrou, elas acabaram se fragmentando, como nós já vimos no capítulo anterior. Pouca coisa mudou para a população, tá? Então, os países que eram conduzidos pelos chapetones, os espanhóis foram embora, mas eles acabaram sendo conduzidos pela elite agrária, a elite crioula, que também passou a lutar pelos seus interesses e a preocupação realmente em desenvolver, em criar novas estruturas ou em ter algum foco para a sociedade de uma maneira geral, ela praticamente não existiu. Ou se existiu, foram iniciativas isoladas de um ou outro idealista que queria assumir o comando de uma região maior do que aquela que fazia parte de um antigo vice-reino. Então, inevitavelmente houve essa fragmentação, né, e os países continuaram com a sua estrutura aí primária exportadora, com alta concentração de terras, sem uma ligação, um comércio interno, nem mesmo dentro do país e nem mesmo entre seus países, né? Então, o mercado era todo focado já, seja para a Ásia, em razão da sua localização geográfica, seja para o continente europeu, como sempre havia sido. Houve uma busca por novos mercados, sim, mas nada que houvesse relevância, porque a produção continuava pertencendo às mãos de poucos privilegiados da elite crioula. Mesmo quando se construíam algumas obras, os governantes do momento falavam em desenvolvimento e sobrava algum recurso para fazer alguma obra. Essa obra era focada no desenvolvimento da infraestrutura agrária exportadora e muitíssimo pouca preocupação com um efetivo desenvolvimento nacional. Tá? Então, embora não se deixasse de ser colônias, na prática, a estrutura não mudou muito pouco, né? Então, não dá para se dizer que esses caudilhos eram ditadores. Muitas das vezes eles eram eleitos diplomaticamente, tinha capacidade de convencimento, tinha dinheiro para fazer campanha, tinha o controle político, seja por meio de manipulação das urnas, seja por meio de manipulação dos votos. Tá? Esse fenômeno ele passou a se chamar caudilismo. Tá? Então, os que eram chamados antigamente de crioulos passaram a ser chamados de caudilhos e eles tinham um controle político total de praticamente não, de todas as repúblicas. Né? Note que há uma semelhança muito grande entre a história das Américas, da América Latina, de uma maneira geral, né, com o Brasil. Né? Então, esse momento, final do século XIX, início do século XX, a estrutura brasileira era muito semelhante. Né? Então, nós tínhamos lá os coronéis, né, dos engenhos do Nordeste ou dos cafezais do Sudeste, que tinham um controle político total e gerenciavam o país como era a política do café com leite, política dos governadores, né? Então, voto de cabresto. Então, esse tipo de fenômeno não era uma exclusividade brasileira, ele fazia parte de todo o continente sul-americano e dá para se fazer uma comparação muito adequada nisso. Inclusive, existem várias questões aí da ICM que fazem essa comparação e é bastante pertinente porque realmente as histórias são muito similares. A permanência dessa economia fez com que ela continuasse dependente do comércio mundial de commodities, né? Então eram produtos, cada área se especializou aí, o Equador se especializou em banana, a Colômbia se especializou em café, e a Venezuela teve a sorte de ter o petróleo, a Argentina produzia muita carne e frutas de clima temperado. Então houve isso, especialização, mas todos com essencialmente vendendo produtos primários. Né? O lento processo de urbanização ele foi ocorrendo em razão do próprio crescimento populacional. Ao longo do século XX, houve um grande crescimento populacional de todo o mundo. Né? Então, os países
A exemplo do Brasil, eles duplicaram, triplicaram de tamanho, chegando a uma população muito maior a partir da década de meados do século XX. E automaticamente houve uma evasão com mecanização da agricultura, o mesmo processo que passou na Revolução Industrial lá na Europa, quase 2 séculos antes, foi vivido aqui na América. Então, os colonos saíram das suas estruturas agrárias, né, de onde eles tinham o seu ganha-pão mal, mas tinham, né, e saíram para a cidade em busca de empregos, e ocorreu um processo de urbanização, um lento processo de industrialização, e a partir daí começaram a surgir esses conflitos com novas classes operárias que realmente eram muito maltratadas nos centros urbanos, muito mal pagas, trabalho excessivo, exatamente como foi na Revolução Industrial. Houve diversos conflitos, tanto em toda a América, então, a gente cita como exemplo bem claro aqui, nós tivemos no Brasil que Canudos e Contestado, mas tiveram inúmeros outros de menor expressão nos países da América Latina como um todo. E surgiu um fenômeno tentando conciliar esses esforços, conciliar esse interesse chamado populismo. Então surgiram caudilhos, figuras ícones que tinham grande poder da palavra, grande poder de convencimento e passaram a controlar o cenário político. Então é um conjunto de práticas políticas onde se coloca uma espécie de semideus em uma figura salvadora que tenta controlar as massas. Supostamente se contrapondo a uma elite, mas na prática nem sempre isso se transforma numa verdade. Também outro fenômeno que ocorreu além desse populismo, que foi bastante claro em diversos países, foi um fenômeno dos regimes militares a partir da Guerra Fria. Então, o fim do cenário mundial, Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra, Guerra Fria, ou você aderia aos Estados Unidos, o sistema capitalista, ou aderia ao sistema socialista e virava refém da União Soviética, um ou outro. Né? Então não havia muita escolha, os países trataram de fazer os países que não conseguiram, que não aderiram nem a um nem a outro, acabaram tendo guerras civis de enfrentamentos patrocinados por um e por outro, então não havia chance na América Latina como um todo, um forte apoio dos Estados Unidos, evidentemente, né? E buscando conservar a América sob a tutela, a influência, pelo menos, dos Estados Unidos. Né? E isso aconteceu com vários regimes militares e enfrentamento a esses regimes militares com várias guerras civis, né? Vários enfrentamentos patrocinados pelos comunistas contra os capitalistas, mas os governos, de uma maneira geral, ficaram sob o controle de militares durante várias décadas, a partir da década de 50. Isso é um retrato geral na América Latina. Houve também, mesmo com esses controles, houve uma forte adesão ao socialismo, em razão disso que houve as grandes crises e combates e mortes e perseguições políticas. Foi uma tônica durante décadas. Tá? E ao longo de todo esse período, as autoridades, que não existia um sentimento nacionalista de amor à sua terra, eram colônias, eram vice-reinados, eram capitanias gerais. Essas lideranças políticas tiveram a competência de criar vínculos nacionalistas. Tá? Então, sempre adotavam esses vínculos nacionalistas com o intuito de fortalecer sua própria autoridade. Então, vamos hermanos de nosso país, e eu sou o seu líder. Né? Então, isso logrou muito êxito, isso nas escolas, na sociedade em geral se disseminou pela imprensa, e houve um sentimento agora sim de nacionalismo de nações constituídas, que apesar da pobreza e do desmembramento, as nações acabaram se tornando estáveis, bastante estáveis ao longo de todo o século XX, apesar dos grandes problemas sociais. Houve uma vitória nesse sentido. Né? O número de guerras e de conflitos bélicos entre países foi bastante pequeno, embora tenham acontecido. Então, esse processo de industrialização após industrialização e urbanização, alavancado ainda com o aumento da industrialização no período durante as guerras,
principalmente por substituições das importações. Então, durante a guerra não havia como importar e acabou cada país tendo que se virar e construindo sua indústriazinha, né, acabou valorizando um mercado interno e gerando uma concorrência àquela antiga forma de exploração semicolonial, onde se vendia produtos primários e comprava produtos de maior valor. Né? Então surgiu um sentimento de que havia uma grande exploração, né, que o continente estava sendo explorado principalmente, em particular, pelos Estados Unidos, e esse sentimento anti-imperialista ele ficou entranhado na nossa sociedade e mobilizou a população ao longo das décadas finais do século XX e fortaleceu, inclusive, vários governos populistas que usaram desse sentimento para dizer que não, nós somos a solução para enfrentar esse imperialismo norte-americano, um sentimento que, cá entre nós, ainda existe na grande maioria dos países de uma forma bastante forte. Então, no final do século XX, então a conscientização ela passou a ser maior, né? Então foram buscadas alternativas por parte da população. Então todos já tinham acesso à mídia, à imprensa, a um grau de conhecimento mais elevado e tinham condições de perceber que estavam sendo explorados e houve uma resistência a essa tradição oligárquica anterior. Então se criou vários movimentos de enfrentamento que não trouxeram paz e acabaram também ainda não trazendo os efeitos esperados. Né? Um movimento bastante claro aqui no Brasil é o MST, mas tem outros movimentos mais ainda rigorosos, né? Que ocorreram na Sendero Luminoso, Farc, Montoneiros, Tupamaros, em diversos países da América surgiram movimentos de enfrentamento e que culminaram com tomar o poder, esses movimentos de resistência ao regime militar anti-imperialistas, culminaram por tomar o poder em diversos países e atualmente eles se alternam entre tomar o poder, entre ter o poder na mão desses movimentos ou ter o poder na mão de partidos mais conservadores. Então não há uma integração latino-americana porque há uma grande divergência política entre esses movimentos que eram radicais e que acabaram sendo aceitos pela população e que estão no poder em diversos países, e outros movimentos de cunho mais conservador que não almejam, que procuram ser mais pacíficos. Né? Então, esse êxodo rural, resultado da mecanização da agricultura, como nós já falamos, tá, teve seus efeitos, né? Em particular, você percebia aqui, por exemplo, na década de 70, as famílias que saíam lá do Nordeste, da seca do Nordeste, em direção à capital federal, ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, em busca de empregos. Você vê até hoje e muitos de nós aí descendentes de nordestinos que vieram fazer a sua vida no sul, no sudeste, né? E isso aconteceu também nos países onde houve um inchaço das cidades, uma dificuldade, a favelização, né? Uma ineficácia do serviço público de poder atender a essa estrutura toda e um crescimento desordenado das cidades. Esse crescimento desordenado das cidades é algo histórico, tá? Ele não tem ocorrido mais, mas isso é uma abordagem já mais referente ao século XXI. Ainda não tem como negar a forte influência da China e da União Soviética com o movimento comunista internacional, que graçou aqui também no Brasil, mas em vários países, outros países também da América Latina, seguindo o exemplo da Revolução Cubana, que foi uma revolução vitoriosa que está lá até hoje. Sob o ponto de vista político, ela foi efetivamente vitoriosa e, sob o ponto de vista social, também foi durante um bom tempo, pois era sustentada, né? Não conseguia se autossustentar, mas era bastante interessante a qualidade de vida que era dada ao povo em razão
dos fortes capitais que eram aportados ali na ilha, que era de pequenas dimensões, né? Mas esse exemplo cubano ele serviu para radicalizar posições e a luta armada ocorreu entre regimes militares e governos militares com um resultado bastante desagradável, muitos mortos, muitos conflitos e acabando por extinguir aqueles governos e havendo uma volta a um regime democrático ou pelo menos supostamente democrático na grande maioria das nações. Vamos agora abordar país por país, né, começando pelo México, onde o México obteve a independência. Todos os países obteram a independência mais ou menos na mesma época, início do século XIX. Não acredito que seja necessário você decorar qual é o ano que cada país teve a sua independência. Com exceção do Haiti, que foi o primeiro e mais característico, os demais todos ocorreram no início do século XIX, década de 1810, 1820, de uma maneira geral. Tá? E nada muito diferente. Tá? Então, no México, aí surgiram os movimentos de cunho liberal e socialista durante. Assumiu um caudilho chamado Porfírio Dias, que governou o país durante mais de 30 anos. Tá? Então, também preservando as elites agrárias e o capital estrangeiro. Posteriormente, surgiram enfrentamentos a esse evidente falta de democracia. Né? Um grande líder foi Emiliano Zapata, outro foi conhecido foi Pancho Villa. Né? Esses dois líderes começaram uma revolução, um vindo de norte e outro de sul, contra o governo de Porfírio Dias. Criaram o Partido Revolucionário Institucional, que está lá e comandou as ações políticas no México ao longo de praticamente todo o século XX. Né? Então, essa Revolução Mexicana protagonizou uma reforma agrária, tomou terras da igreja, né? Valorizou o sentimento indígena. O México tinha ainda muitos indígenas, o México também tinha um sentimento anti-americano muito arraigado, né? Por razões óbvias, né? Ter perdido grande parte do seu território para os Estados Unidos. Então, isso também influenciou bastante o cenário político mexicano. Então, com essa revolução, assumiu o Cárdenas, criou esse PRI, como eu já falei para vocês. Houve um domínio com as centrais sindicais muito semelhante ao governo Vargas aqui no Brasil, né? Então, esse controle do governo e dos sindicatos, essa associação atendendo a interesse de ambos, ela foi a tônica da política do México ao longo de praticamente todo o século XX, a partir da década de 30. Tá? E também o controle da unidade do Estado, o controle político, sem guerra civil, com uma estabilidade política bastante interessante. A primeira derrota foi justamente no final do século, no ano 2000. Só que realmente as condições de vida do povo mexicano continuam, embora uma qualidade de vida bastante semelhante ao Brasil. Houve uma evolução, sim, mas com certeza, se algum governo mais preocupado com isso, poderia desenvolver um trabalho bem mais amplo e significativo. A Argentina teve também a sua independência nessa mesma época, né? Também um período bastante conturbado ao longo do século XIX, foi uma tônica em todos esses países, alternando militares e caudilhos das mais variadas ambições políticas, né? E mais a Argentina no século XX já tinha uma estrutura interessante, era um país bastante rico em razão das suas terras muito férteis, altíssima produtividade natural, sem precisar adicionar nada ao seu solo para ter qualidade nos seus cultivos e principalmente na sua carne. No início do século, a Argentina era um país efetivamente em condições sociais e condições econômicas muito adequadas. Tá? Então, e já em vias de industrializar, e era conhecida inclusive como a Buenos Aires era conhecida como a Paris dos trópicos. Tá? Então, realmente tinha um ditado que se dizia assim, que sentia-se rico como um argentino, um ditado que era inclusive empregado na Europa. Os argentinos realmente estavam muito acima dos demais sul-americanos. Já existia, então assumiu o regime também, Perón também foi um grande caudilho populista que governou a Argentina durante muitos anos,
né, também empregando o trabalhismo como sua doutrina, né, governou durante vários anos, e depois disso deixou um legado com suas duas, seja as duas esposas, né, que assumiram também o governo por um tempo, né, um discurso fortemente nacionalista e centralizador. Há uma brincadeira que diz que não se sabe se os argentinos são de direita ou esquerda, a única coisa que se sabe é que todos os argentinos são peronistas. Mas atualmente, né, esse embate tem sido reduzido. Existia o peronismo de esquerda e o peronismo de direita, mais ou menos que nem Vargas, ninguém sabe se ele é exatamente de esquerda ou de direita, mas e isso está acabando, agora sim não. Claramente existe um forte questionamento sobre essa história que aparentemente não está muito bem contada. Né? Mas Perón melhorou muitas coisas, democratizou muitas coisas, né? Como ele tinha instituiu o voto feminino, ele tinha sua esposa muito popular e a segunda esposa também, né? Ele ficou viúvo e casou novamente, né? E a ideia era gerar um grande avanço social, né? Mas o recurso era muito limitado e acabou gerando uma crise econômica da qual a Argentina, eu me arrisco a dizer, vive até hoje. Esse problema econômico gerou automaticamente uma estabilidade política, golpes de Estado, esquerda se aproveitando, movimento comunista, militares se aproveitando, tomando poder, e essa foi a tônica na Argentina durante a segunda metade do século XX, e decaindo muito o poder de compra, a qualidade de vida, as condições sociais, políticas e econômicas do país. Já durante os anos 70 foram derrubados esses governos militares, registrou durante algum tempo uns altos índices de crescimento, mas os regimes militares, de uma maneira geral, eles registraram alto índice de crescimento. Né? Então, a, a, a organização dos militares ela conseguiu sobrepujar, vencer várias coisas, e inclusive se você não tendo uma oposição que possa realmente enfrentá-lo, você consegue organizar as coisas com mais facilidade. Pelo menos essa é a minha visão. Parece ser uma visão até autoritária, fica meio esquisito, né? Mas o fato é que realmente houve esse desenvolvimento tanto no Chile quanto na Argentina, quanto no Brasil. O desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico é inquestionável. Né? Também, evidentemente, junto com esse desenvolvimento econômico, uma forte repressão, né? Essa repressão materializada em ações contra a população, contra a oposição, não deixando a oposição crescer. Né? E quando o governo argentino estava em decadência, ele acabou por arranjar uma guerra, um foco de união, que seria a Guerra das Malvinas, que foi um movimento altamente prejudicial para a Argentina, gerou grandes dívidas, óbitos, desgaste político e econômico desnecessário. Mas Perón deixou seu legado, continua sendo bastante influente, como a gente sabe hoje. Os Kirchner, que dominaram a Argentina durante um bom tempo também, são herdeiros dessas tradições peronistas. Está aí o que o peronismo, pelo menos supostamente, preconiza. O Chile também teve grandes dificuldades ao longo do século XIX e atingiu a sua estabilidade do início para meados do século XX e passou a ter uma democracia representativa por um bom tempo, foi uma exceção na América Latina, passou a ter uma estrutura bastante interessante, política e econômica. Tá? Também teve as influências de esquerda e direita e o regime militar bastante rigoroso, né? E bastante truculento, né? Chefiado pelo general Pinochet, um autoritarismo muito forte, mas ele também abriu o Chile para o capital estrangeiro. Esse modelo neoliberal se consolidou no Chile e trouxe avanços econômicos bastante interessantes. É possível dizer que o Chile foi o único país da América Latina durante um bom tempo que adotou essa política neoliberal e também é possível dizer que houve um grande crescimento econômico. Questionável relacionar uma coisa a outra, muita gente vai questionar, mas contra os fatos, é difícil arranjar argumentos. O Peru, nada muito diferente, tá? A história ela reporta grande instabilidade política ao longo do século XIX, também uma tentativa de crescimento no início do século XX, mas também com caudilhos e com, a partir daí, surgimento do trabalhismo, surgimento do regime militar. Tá?
Uma diferença é que o regime militar lá tinha um cunho mais socialista, não era um regime militar de direita, ou supostamente de direita, como era nos outros países. Né? Então, nem o capitalismo, nem o socialismo. Né? O Peru tentou essa via e teve bastante dificuldade de combater o comunismo porque não havia uma unidade de pensamento. Né? Então, criou-se ali um grupo chamado Sendero Luminoso, um movimento revolucionário muito forte, né? E houve muitos combates e o próprio exército estava meio perdido. Então, o Peru foi um país bastante atingido por esse cenário da Guerra Fria, coisa que muito pouca gente fala. É o final do século XX, sim, ele se ajeitou e hoje é um país em progresso, bastante interessante, tá? E inclusive um cenário político, um cenário turístico bastante agradável. Essas relações entre os países da América do Sul e o Brasil. Então, o Brasil ele nunca teve muito interesse na América do Sul, não, tá? Seja por causa do seu amplo litoral que lhe permitia negociar muito mais com os Estados Unidos, com a Europa e até com a África nos últimos tempos, né? Até mesmo com a Ásia, embora um pouco mais difícil, porque o nosso litoral é atlântico e as distâncias são maiores. Mas o Brasil realmente teve poucas relações comerciais com seus vizinhos. Um pouco por causa da Amazônia também, que nos limita muito, né? Então as relações ficaram restritas ali bastante ao Paraguai, um pouco à Bolívia e um pouco mais com o Uruguai e Argentina. Né? Então o Brasil realmente desprezou as suas ligações com a América Central, com o Caribe, não era uma área de influência. O próprio Barão do Rio Branco, que é o nosso grande ícone da nossa diplomacia, na história da nossa diplomacia, né? Entendia que essa América do Sul era um local onde o Brasil deveria exercer sua influência, mas isso houve bastante intervenções brasileiras nesse cenário político, seja nos conflitos que ocorreram, seja nas questões de limite ao norte, mas presença econômica, ligações mais fortes, estradas, ferrovias, rodovias, coisas desse tipo, foram extremamente limitadas e não houve investimento nesse sentido. Até que surgiu uma ideia de, poxa, dentro desse cenário de enfrentamento ao imperialismo que surgiu na segunda metade do século XX, onde a ideia era tentar evitar negociar então a gente tinha dependência econômica total, a América do Sul tinha dependência econômica total dos Estados Unidos. Então esse movimento fez tentar uma aproximação entre o Brasil e entre os diversos países. Mas nem entre esses países havia nenhuma ligação que permitisse que isso fosse feito, com exceção, evidentemente, do oceano. Né? Então, não ficou fácil. Né? E haviam também atritos históricos que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Muitos atritos que deixaram marcas e que dificultavam os relacionamentos. Tá? Não se tornaram guerras, embora alguns foram sim, do mesmo vulto que foram na África ou na Ásia. Mas sim, houve alguns conflitos bastante intensos. Até que resolveram fazer uma união entre Brasil e Argentina, um tratado de cooperação, durante ainda gestado já durante o governo Figueiredo, mas assinado durante o governo Sarney. E esse tratado acabou redundando numa adesão posterior de Paraguai e Uruguai, o que se transformou no nosso Mercosul. Tá? Então, o Mercosul visa se tornar um mercado comum, até hoje não é e nunca foi, né? Mas com livre circulação oficialmente nunca foi. Livre circulação de bens e serviços, estabelecimento de tarifa. Tem algumas características de mercado comum, mas é uma união aduaneira bastante interessante. Né? Houve sim um grande crescimento comercial, um fluxo comercial muito maior entre seus membros, tá? Com a adoção de uma tarifa externa comum, política conjunta em relação a terceiros, fóruns econômicos bem com decisões macroeconômicas em comum, tá? Homogeneização de várias legislações, então, mas também muita crise política, avanços truncados, né? Os países de menor expressão, Paraguai e Uruguai, se sentindo prejudicados, outras vezes entra um governo de esquerda em um país e de direita no outro e já atrapalha as negociações, já querem rever certos acordos. Até 3 anos atrás era Bolsonaro aqui e o Kirchner lá, agora já o contrário, então os antagonismos se afloram e
o crescimento fica extremamente limitado por razões muito mais políticas do que econômicas. Tá? Então, ele é formado por esses países membros efetivos, né? Esses 4 países são membros efetivos. Os demais países de todo o continente são membros associados, né? Associados, com exceção da Guiana Francesa, que é o único país da América do Sul que não é associado ao Mercosul. E já tem vários acordos com esses países membros associados. E a Venezuela, que é um membro que está, por enquanto, tá expulso, né? Por causa do rompimento da cláusula democrática, embora acho tentativas de trazê-lo de volta, até agora isso não foi feito. Tá? Então, durante todo o período, essa postura brasileira foi uma política de não intervenção. Né? Então, o Brasil participou de negociações diplomáticas, tal, mas em nenhum momento houve intervenção, desde a guerra da Tríplice Aliança, no século XIX ainda, né? Não houve mais conflito no Brasil com nenhum dos países da, da América do Sul, ou da América Latina. Ou, aliás, com nenhum país, né? Diga-se de passagem. Então, essa política, apesar de não intervir, o Brasil tem agora adotado uma política de ser membro mais efetivo da ONU, a busca pela cadeira de segurança, pela cadeira no Conselho de Segurança, mas isso é um assunto para o próximo patamar, no século XXI. É um assunto também no século XXI, a gente vai estudar isso em outra oportunidade. Eu queria acrescentar esse slide, que não se encontra no nosso branquinho, para a gente ter uma ideia da quantidade de mortes e de conflitos gerados durante os regimes militares dos diversos países. Então você pode ver que na Argentina morreram de 10 a 30 mil, não se sabe o número exato, poderia ter um número um pouco mais preciso. Né? Eu tinha 30 mil, o chat GPT jogou 10 a 30 mil, no Chile mais de 3 a 4 mil, na Bolívia, países pequenos, com pouca população, vários milhares, né? Em alguns países foi muito crítico, chegando a morrer 200 mil na Guatemala, em combates entre esquerda e direita, entre capitalistas e comunistas. O país que menos morreu gente por milhão é o Brasil, de uma maneira muito forte, né? Então, o nosso regime militar, ele foi, vamos dizer infinitamente, sem exagerar, infinitamente menos cruel ou mais pacífico do que o mais eficiente, talvez. Não sei que termo exatamente usar, mas o número de mortes pela ditadura do nosso regime militar, ele foi bem próximo de zero, assim, considerando 20 anos, 400 pessoas, realmente admirável essa capacidade de manter a paz durante esse tempo. Né? Embora muita gente questione isso e vamos lá, vou aceitar esse questionamento. Uma revisão final, só para colher as ideias chaves mais importantes, né? Houve uma manutenção da estrutura colonial durante décadas, né, com caudilismos e trocas de governo toda hora, muitos enfrentamentos, sem progresso praticamente ao longo de todo o século XIX. Houve essa instabilidade política, então. O êxodo rural e a industrialização tardia trouxeram prejuízos, mais um certo desenvolvimento, mas também ainda muito dependente dos Estados Unidos e da exportação de produtos primários. A partir de meados do século XX, um crescimento já econômico mais sustentado, um apoio mais forte dos Estados Unidos buscando enfrentar os comunistas e tratando de guerras e guerrilhas entre comunistas e capitalistas, que prejudicaram com certeza bastante, principalmente o lado social. E ao final do século XX, rumos democráticos, eu chamo de incertos, a gente vê exemplos bem claros de que é uma democracia que a gente não está ainda, embora aparentemente esteja ela estabilizada, a gente vê certos países aí onde ela é, no mínimo, vamos dizer assim, duvidosa. Ok, gente, foi um vídeo meio longo, mas é normal. Tem mais um ainda sobre a América do século XX. Agradeço por teres ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.